Oi, pessoal! O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Hoje vai ser mais um bate-papo que eu quero ter com você que está assistindo esse vídeo e vou falar sobre o meu caso com a endometriose, né? Como eu descobri, como está o status atual, o que eu vou fazer, se eu vou operar, se não vou operar. Bora lá trocar essa ideia. Bora lá então e senta comigo que lá vem história, né? Já pega um cafezinho aí para você acompanhar comigo toda essa trajetória que eu passei e ainda sigo, né, na verdade, passando hoje. Bom, gente, tudo começou quando em 2021 eu ainda morava no Rio de Janeiro, estava lá em Cabo Frio ainda na época, e comecei a sentir uma dor no umbigo, assim, um incômodo na barriga, muito estranho, e fiquei me automedicando em casa, mas não passava. Eu falei assim, não posso continuar dessa forma. Então o Leandro me levou para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eles falaram assim, Ju, interessante fazer uma tomografia. Passei pela tomografia. E, gente, para o meu desespero, quando o doutor pegou ali o resultado do meu exame, ele olhou para minha cara assim de uma forma muito assustada e falou assim: a gente tem que te internar agora. Eu falei: oi, como assim? Me internar agora? Mas eu não tô sentindo essa dor assim desesperadora para que eu fosse internada, né? Eu fui lá com um incômodo na barriga que eu queria saber o que era. Então ele me internou às pressas, falando que o caso era muito grave e de repente eu comecei a chorar e ele já falou: gente, tem alguém aí para te acompanhar? E o Leandro estava lá, e o Leandro entrou. E a gente começou a conversar ali. E ele, na época, falou, gente, se eu não me engano, ele disse que era apendicite, mas que corria o risco de estourar, né? A galera que é médica aí me corrija, que eu não sei falar os termos, né, ali mais técnicos. Mas na época ele falou que era um caso muito grave e que não sabia, não conseguia entender como eu não estava sentindo aquela dor desesperadora, porque pelo resultado da tomografia, gente, a coisa era braba, o negócio era complicado. Com isso, então, né, fui internada e durante essa internação ele já começou a fazer todo um pré-operatório. Passei por vários exames, por vários médicos, já fazendo um pré-operatório, porque seria necessário realmente passar por essa operação. Só que o estranho, gente, era que eu não sentia essa dor que eles falavam. Eles queriam ficar me medicando de 4 em 4 horas e eu não estava sentindo essa dor. Foi aonde eu falei assim, olha, eu não quero mais receber essa medicação nesse né, curto período de tempo, porque eu não estou sentindo dor. E eles começaram a achar mais estranho ainda, porque eles diminuíram a medicação e eu não estava sentindo dor, e eles continuaram a investigar. Durante essa trajetória lá no hospital, quase uma semana que eu fiquei lá, eles investigaram tudo. E fiz endoscopia, fiz ultra, fiz várias coisas e nada batia com o resultado que tinha saído na tomografia. Só que eles não passaram outra tomografia na época. Estavam investigando através de outros exames, enfim. Até que eu passei por uma ultrassonografia do abdômen. E quando eu tava fazendo, o especialista ali estava fazendo, né, essa parte ali da ultra, ele falou assim, você me permite fazer uma ultra também na parte do ovário aqui, porque eu tenho quase certeza que o que eles estão falando que você tem não é o que você tem. Falei, claro, pode fazer. Gente, quando ele fez ali nesse outro exame, ele viu que na verdade eu tinha um endometrioma, né, que é a parte do ovário ali. Então era um endometrioma, por isso que eu estava sentindo aquelas dores, estava refletindo. E com isso eu voltei com esse resultado de novo ali para a galera que estava cuidando de mim, ali, de toda essa parte da internação, todos os médicos que estavam cuidando de mim. E eles então olharam e falaram assim, olha, não tem o que fazer, não é o que a gente estava esperando. E no final das contas, gente, depois de todo o sofrimento, se eu achar alguma foto aqui na internação, até coloco aqui para vocês verem, mas assim, veio estourada, sabe? Eu fiquei apavorada, não dormi à noite, porque infelizmente era muito complicada toda aquela situação ali. E depois disso tudo, eles, né, descobriram que na verdade a tomografia não era minha. A tomografia era de outra pessoa e eu não estava com aquilo que eles diagnosticaram ali, então, na minha possível tomografia. E com isso, eu saí de lá, né, tive alta e fui buscar então mais informações com relação ao endometrioma, porque até então também não sabia do que se tratava. Com isso, achei uma ginecologista em Cabo Frio também e comecei a fazer alguns exames, né? Fiz então os exames ginecológicos tradicionais e descobriu-se então que tinha mioma, que tinha o endometrioma e que uma possível endometriose, então, né? E tem também a adenomiose, acho que é esse o nome, que é quando dá por dentro do útero, por fora do útero, são os dois nomes diferentes. E com isso, primeiro, gente, ela me aterrorizou, falou que nunca mais ia poder ter filho, que era o fim do mundo. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, gente, porque é importante você sempre ouvir uma segunda opinião, tá? Porque assim, quando você vai ali, você já está passando por um momento complicado, você não sabe o que é. Eu tinha vindo de uma internação errada. A médica chega jogando toda essa bomba pra cima de mim.
Eu fiquei desesperada, né? Fiquei nervosa, assim, pela forma que ela trouxe pra mim. Nessa época, a gente ainda não tinha decidido se a gente ia ter filho ou não, né? Então, assim, eu ainda tava muito naquela coisa assim, e aí, caramba, será que eu vou ter? Eu não vou ter? Eu não vou poder e tal. E então, decidi procurar uma outra opinião. Saímos de Cabo Frio, fomos pro Rio, agora eu não lembro se era Botafogo, se é Flamengo, algum time desses daí. E paramos, então, em um outro cirurgião, né? Levei, então, os meus exames todos para ele ver. E ele olhou lá e falou assim, olha, desesperador, realmente, você vai ter que operar. A gente já tem que marcar para operar na semana que vem, porque se você se mexer ali na cama, já vai poder passar mal. Meu Deus, gente, como que fica a minha cabeça do Leandro depois de um outro diagnóstico desse, né? A gente ficou simplesmente super preocupada, eu não podia mexer na cama que o Leandro já pensava que ia ter que me levar para emergência. E, gente, uma cirurgia dessa é uma cirurgia cara, é uma cirurgia que, infelizmente, ela custa caro porque ela envolve, muitas das vezes, diversos profissionais, não é apenas um cirurgião. E também tem a questão do espaço, do hospital, tudo isso. Na época eu tinha plano de saúde já do meu trabalho, mas o plano não cobria 100% tudo aquilo ali, porque o doutor ele não aceitava o plano, ele aceitava o plano só para consulta, mas para a cirurgia não. Mesmo com o diagnóstico dele, eu decidi procurar mais uma opinião. E com isso, gente, para fechar o meu diagnóstico, não, melhor, né? Eu fui para esse outro especialista, ele que me pediu esse exame. Achei então o Dr. Rui em Niterói. Gente, que cirurgião maravilhoso. Cheguei lá, contei tudo que aconteceu para ele. Ele falou assim: olha, Juliana, a melhor coisa que a gente tem que fazer para fechar realmente um diagnóstico, você tem que fazer uma ressonância magnética. Pavor da minha vida. Gente, eu tenho pavor daquela máquina. Tem gente que talvez vai falar assim, mas é só uma máquina, Ju, como assim? Gente, eu olho para a máquina e já começo a chorar. Já fico desesperada, é um exame que, infelizmente, como eu tenho essa questão de claustrofobia ali, eu não consigo ficar ali dentro, fechada. E quando ele falou aquilo pra mim, gente, foi o pavor. Mas eu falei assim, tá, eu tenho que tentar fazer, porque ele falou assim, Juliana, através desse exame, a gente vai conseguir realmente fechar um diagnóstico se a gente precisa operar ou não. E com isso, gente, faltavam alguns meses que a gente estava se planejando já para se mudar aqui pro Rio Grande do Sul. Eu falei, tá, vamos lá. Então procurei em Cabo Frio também na época, a Mediscan, tô fazendo propaganda assim, tô contando pra vocês realmente, né, não tenho patrocínio nenhum dessa galera de lá, mas o pessoal da Mediscan falou assim, olha Ju, dá pra fazer. Só que eu queria fazer ao contrário, porque a ressonância no tradicional, você entra primeiro a cabeça, né, passa o corpo todo e você fica ali dentro. Só que eu já tentei fazer esse exame várias vezes, porque eu tinha bursite, tenho bursite no meu ombro esquerdo, e com isso eu não conseguia fazer. Eu só consegui fazer a ressonância aberta, porque se você, para quem não conhece, né, a fechada é aquele tubo e a aberta ela é a metade aqui, então seu corpo entra de lado, você não fica com aquela sensação que realmente você está fechado dentro de um túnel. Então, na época que eu tinha bursite, eu consegui fazer na aberta. Mas essa não tem como fazer na aberta, tem que ser na ressonância fechada, porque ela vai pegar toda a parte da pelve, então tem que ser na fechada. Aí, quando eu cheguei em Cabo Frio, eles falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer então ao contrário. Entra primeiro os pés e a probabilidade da sua cabeça ficar um pouquinho para fora, não vou mentir para você que também tem esse pavor, que você fica com a cabeça totalmente para fora, mas, gente, já auxilia demais, porque a gente não tem que passar pelo túnel completo e você consegue ficar com essa parte do meu óculos aqui para cima um pouquinho, do lado de fora da máquina. Então fiz a ressonância em Cabo Frio, peguei o resultado, levei lá para o Dr. Rui de Niterói novamente. O Dr. Rui olhou e na época eu estava fazendo uso de 2 medicações. Então as 2 medicações, que depois eu vou falar também sobre isso, que a ginecologista lá de Cabo Frio na época tinha passado, e eu estava tomando essas 2 medicações e não me sentia mal. Então assim, claro, a alimentação também faz toda a diferença. Quando eu comia alguma coisa mais gordurosa, alguma coisa mais inflamatória, eu sentia dor. Mas não era nada assim desesperador. Ele então falou assim, Ju, seguinte, pelo teu exame, eu não indico você operar agora, tá? Pode ficar tranquila. Tudo aquilo que aqueles 2 outros médicos falaram lá, você pode desconsiderar, pode ficar tranquila, porque olhando hoje para sua ressonância, eu não vejo nenhum problema. Minha amiga, pega suas coisas, viaja e vai embora para o Rio Grande do Sul. E foi isso que eu fiz. Peguei então todas as coisas e viemos eu e o Leandro para o Rio Grande do Sul. Quando chegou aqui, ele tinha falado para mim assim no Rio, ó, você vai, continua a tua vida tranquilo, mas daqui a 1 ano você vai e faz esse acompanhamento novamente, né? Faz a ressonância de novo, faz tudo para ver como é que tá. E foi isso que eu fiz. Fiz então a ressonância e procurei um especialista já aqui no Rio Grande do Sul. Encontrei um especialista em endometriose aqui, e então levei para ele a ressonância, levei os exames ginecológicos tradicionais, e ele deu uma olhada e falou assim, olha, a gente precisa fazer mais um exame.
aqui tem um outro ponto de atenção nessa história, gente. Eu fiz um exame que, se eu não me engano, se chama histeroscopia. Se eu tiver errado, deixa aqui nos comentários, meus amigos aí, que são médicos, que entendem mais essa parte. Mas a histeroscopia. Ju, mas o que tem esse exame? Gente, foi um exame que na época custou mais de R$1.000, tá? Você tem que assinar um termo. E esse exame me deixou um pouco assustada quando eu comecei a ler ali sobre o exame. Só que o ponto de atenção não foi esse. O ponto de atenção foi que eu fiz esse exame sem nenhuma anestesia. E eu quero deixar esse ponto para você aqui. Se o seu médico, né, solicitar esse exame, gente, por favor, não passe por esse exame sem nenhuma anestesia. É desumano. O exame é simplesmente horrível de se fazer. Eu consegui fazer o exame, questionei esse porquê, né, de não ter anestesia. E na época ele simplesmente falou para mim o seguinte: se você não conseguir fazer, a gente vai para um hospital e tem a anestesia. Gente, mas não existe isso. Simplesmente não existe. E isso, assim, eu fiz o exame, mas até então achei que era normal com relação a essa questão da anestesia. Até conhecer uns outros médicos que são amigos nossos, né, principalmente o Orlando também, que a gente conheceu lá em Três Itilhas, que é um casal maravilhoso. Ele e a esposa são sensacionais, assim, também são super queridos, né? E ele falou a mesma coisa, falou assim: Ju, esse exame é só com anestesia. E para fechar esse ciclo com esse especialista, eu fiz todos esses exames. Quando chegou no resultado, ele falou assim, como o Dr. Rui, falou assim: olha, Ju, olhando aqui, você tem endometrioma, você tem endometriose, você tem o mioma, mas o quadro clínico seu é muito bom, você está respondendo muito bem aos remédios, então não vejo por que operar agora. Aguarda mais um ano, faz os exames de novo e a gente vê o que faz. Falando desses remédios, gente, hoje eu faço uso, eu nem sei se eu poderia falar aqui, tá? Mas assim, de 2 medicamentos. Eu fazia uso de um anticoncepcional e mais um remédio que é o Dienogest para a endometriose, que foi passado lá naquela época da primeira médica lá em Cabo Frio. E eu sempre que contava para os médicos que eu usava esses 2 medicamentos, eles nunca me davam a certeza se realmente era para eu continuar com os 2 medicamentos ou não. Mas assim, olhando nas buscas que a gente faz na internet, eu sempre vi as pessoas questionando muito isso, mas ninguém dava a certeza de que realmente era para usar só um medicamento. Então, segui com os 2 medicamentos. E nessa época, gente, ainda com esse especialista, ele me passou também uma injeção do Zoladex para tomar na barriga, que na verdade não foram uma, né? Foram 2 doses dessa injeção. É uma injeção cara também, é uma injeção custosa também, e eu fiz o uso dessas 2 injeções. Fiz o uso, beleza? Isso foi, nós estamos em 2024, isso foi em 2022 para 2023 ali. E fiz o uso da medicação, aguardei tudo isso, tá. E chegou 2024. Só que por causa do meu trauma com relação àquele exame que eu falei que é desumano você fazer sem anestesia, eu decidi procurar um outro médico. Juma, você passou médico para lá, médico para cá, né? Mas assim, gente, porque eu acho que você tem que ir em busca daquele médico que realmente seja sincero com você, de que ele não pense somente no lado financeiro, que ele seja humano e que ele realmente entenda o momento difícil que você está passando. Porque assim, eu hoje, com o medicamento, tá tudo bem, tá controlado, mas talvez você tenha um quadro de endometriose hoje que você não consiga fazer as suas atividades, que você não fique bem. Então é importante você ter do seu lado um médico que vai realmente te ajudar ali sem nenhum interesse, digamos assim, né? Claro, é a profissão dele, mas que ele seja humano, né, em lidar com você. Então, decidi procurar esse novo especialista aqui. Procurei, então, e consegui online um outro especialista de São Paulo. Porque a gente achar também um especialista em endometriose hoje, gente, não é tão fácil. Tem toda a parte ginecológica, mas nem todos os ginecologistas são especialistas em endometriose. E achei, então, esse doutor em São Paulo. Não atendia pelo meu plano, teve o custo de R$400 a consulta dele, e eu levei também todos os exames, inclusive a bendita da ressonância que eu consegui fazer em Porto Alegre, gente, e consegui fazer dessa mesma forma que eu falei para vocês lá em Cabo Frio, entrando primeiro o pé e ficando com o rosto do lado de fora. E quando cheguei, gente, para conversar com esse médico de São Paulo, infelizmente, gente, foi a mesma coisa do que aqueles 2 outros médicos anteriores. Ele colocou um terror no meu caso.
sabe? Lembra aquelas 2 injeções que eu falei pra vocês? Ele disse que tinha acabado com o meu osso, ele disse que simplesmente todo o tratamento que eu fiz até hoje estava sendo errado, falou que, assim, horrores. Eu saí da consulta, gente, simplesmente aos prantos, sabe? Chorando demais, desesperada demais, sabe? Foi bem difícil, sabe? Eu terminei a consulta assim, abracei o Leandro chorando desesperadamente e graças a Deus ele estava ali para me apoiar e assim, foi bem complicado. Ele falou coisas invasivas, falou até do meu casamento, gente. Falou que o meu casamento não devia estar bom. Eu falei para ele, pelo contrário, doutor, a gente tá ótimo, tá tudo bem. E falou de falou dos outros médicos que eu tinha passado, falou que os outros médicos não tinham passado o tratamento, né, correto, passaram um tratamento antigo, enfim, gente. Fez uma firula toda, uma farofa toda e colocou que o meu caso era muito grave e que eu tinha que operar o mais rápido possível. Só que eu passei por uma transição de emprego há pouco tempo e eu tô ainda na experiência desse outro emprego. Então eu falei pra ele assim, eu falei, mas doutor, eu preciso de um tempo, eu preciso realmente fazer essa cirurgia agora, eu quero primeiro, né, completar ali o meu ciclo na minha empresa e tal. Aí ele falou assim, cuide de você, o importante é você cuidar de você, não se preocupar com a sua parte de emprego, de nada disso. Gente, não é assim que funciona, né? A gente precisa de dinheiro também para custear essas cirurgias. Então eu comecei a ficar muito nervosa, ele disse que eu teria que ficar 20 dias em São Paulo, eu teria que fazer todo esse acompanhamento em São Paulo, não teria como fazer aqui, enfim. Quando eu falei para ele, aí ele falou assim, no Rio tem tantos médicos bons, por que ninguém nunca te falou desse tratamento? Eu falei, doutor, então já que tem tantos médicos bons no Rio de Janeiro, me indica um no Rio, porque no Rio para mim é muito mais fácil, eu tenho minha família no Rio, né, não vai sobrecarregar o Leandro, claro que o Leandro jamais reclamou de nada disso, mas seria um suporte no Rio também. Não, você caiu comigo e vai ficar comigo. Gente, eu saí da consulta horrorizada. Horrorizada, procurei outros amigos meus que são médicos, né? Quero até deixar um beijo também para a Lauriene, que me deu todo o suporte também, gente, ela é médica. Tentou me ajudar também com outros médicos que são amigos dela também, que me tranquilizaram falando que não era o caso que esse médico estava falando, que não era esse desespero que ele estava falando, que não era nada disso. Com isso, gente, para quase finalizar a história, eu procurei um outro especialista no Rio de Janeiro, já que esse de São Paulo tinha falado que caso eu operasse eu teria que ficar uns 20 dias mais ou menos, né, em São Paulo. Então eu procurei no Rio, já que a nossa família já está no Rio. E achei, graças a Deus, o Dr. Vinícius, gente. Vou deixar aqui, ó, o Instagram dele para você já acompanhar o Dr. Vinícius, um médico excelente. Mais uma vez, não estou fazendo propaganda ali, né, paga, nada disso. Estou contando para vocês a minha experiência, como a gente sempre faz por aqui e também lá no nosso Instagram. A gente só indica aquelas pessoas e aqueles lugares que realmente a gente tem, né, aquela experiência bacana que a gente indicaria para você. E como você achou o Dr. Vinícius? Gente, da mesma forma, procurando um especialista em endometriose no Rio de Janeiro. E se você fizer isso, você vai botar no Google ali, especialista em endometriose Rio de Janeiro, já vai aparecer o Dr. Vinícius de cara. Dr. Vinícius, então, marquei a consulta com ele tem um custo de R$600, também não cobre pelo meu plano, mas se você tiver plano, você pode consultar, mas acho que ele não aceita nenhum plano para consulta, mas ele te dá depois ali aquele comprovante para você solicitar o reembolso, caso você queira. Tem um custo de R$600 e eu consegui fazer via telemedicina também, mas se você estiver no Rio de Janeiro, ele prefere que você vá até o consultório, que eu acho que fica em Ipanema. Marquei então a consulta com ele, mostrei todos aqueles exames para ele de novo e falei, e aí, doutor Vinícius, o que você me diz? Ele, Juliana, cara, olhando hoje para o teu quadro clínico, olhando hoje para os sintomas que você tem, eu também não indico a operação, tá? A operação seria uma escolha sua. Se você quiser se livrar da ressonância, se você quiser hoje se livrar dos remédios, aí sim você pode fazer a operação. Se não, a gente pode seguir então para um acompanhamento daqui 6 meses, a gente faz uma nova ressonância e a gente vê, né, como que tá o quadro. E o que eu expus para ele? Doutor, eu tenho muito medo de passar para um outro órgão. Hoje eu não tenho a endometriose em vários órgãos, então eu tenho muito medo disso. Ele falou assim, olha, Ju, uma coisa, ela pode migrar para outro órgão? Pode, tá, gente? Então se você também tem endometriose, ela pode, mas não é do dia para a noite. Então, por isso, é importante fazer o acompanhamento. Infelizmente, é importante fazer a bendita ressonância. Se você também tem medo de ressonância, a gente deixa aqui.
E então, gente, eu fechei com ele esse laudo de que daqui a 6 meses eu vou voltar lá e vou mostrar de novo o resultado da ressonância e então a gente vai decidir se a gente segue sem operar ou não. Um ponto que eu queria deixar importante para vocês aqui. Lembra que eu falei da medicação? Que eu estava usando 2 medicações, um anticoncepcional, que é o Cerazette, e mais o Dienogeste, né? Não tô falando, gente, para ninguém auto se medicar aqui, só tô falando para vocês o remédio que eu fazia uso, tá? E quando eu falei isso pro Dr. Vinícius, o Dr. Vinícius falou assim: o quê? Você toma os 2 juntos? Espera aí, não entendi. Eu falei: sim. E isso já desde lá de 2021. E ele falou assim: não, você tem que parar agora com um, porque os 2, gente, têm a mesma função ali. Tudo bem, o Dienogeste foi classificado como um remédio melhor para endometriose e tal. Sim, mas ele deixou que eu escolhesse entre um ou outro, tá? Sem problema nenhum. Eu escolhi continuar com o Dienogeste, que é um remédio que eu me dou bem desde também de 2021, então eu escolhi ficar com ele. E até agora, já tem uma semana, gente, tá bem recente. Tem uma semana que eu comecei a ficar só com ele e tô me sentindo bem, né? Possa ser que isso daqui, esse período de 6 meses, isso mude, mas por enquanto eu tenho me sentido bem. Gente, então com ele eu fechei esse diagnóstico, que daqui a 6 meses eu vou voltar lá. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, assim, agora como dica, né? Cuide da sua alimentação. É importante você fazer uma dieta, gente, desinflamatória. Não adianta, a endometriose, infelizmente, é uma doença inflamatória. Então, se você puder, faz uso daquele shot matinal, mistura ali um pouquinho de limão com cúrcuma, com água, um pouquinho de água, limão e bebe todos os dias de manhã em jejum. Mal não faz, tá? Então, procura, né, não se alimentar tanto com glúten, com coisas de fritura. Eu sei que é difícil, porque para mim aqui também é muito difícil, morando aqui na Serra Gaúcha com tanta coisa boa, mas assim, eu estou procurando também me controlar e evitar certos tipos de alimento. Então, se você puder, né, começa a fazer uma dieta desinflamatória que vai fazer super bem para você. Gente, então o último recado que eu queria deixar para vocês aqui, se você está passando também por esse momento tão difícil, que é essa questão da endometriose, gente, não perca a fé. Se você que também às vezes quer ser mãe, né, que não é o meu caso, mas se você às vezes quer ser mãe, não desista, procura um médico realmente que vai ser humano. Humano, vai olhar para a sua situação e não vai olhar você como um financiamento. Não vai olhar você como só o tio Patinhas ali, a moedinha caindo, né? Ele vai olhar para você e vai tentar realmente te ajudar. Então, se você quer ter filho, procura um médico decente, um médico bacana, que vai te auxiliar em tudo isso. O Dr. Vinícius é uma indicação nossa. Ele trata também de pessoas que querem ter filho. Então, se você quer, não desista do seu sonho. Primeira coisa, entrega nas mãos de Deus e tenha fé que, se for da vontade dele, isso vai acontecer. E faça a sua parte, né? Procura também um médico de qualidade. Gente, é isso. Ah, esqueci de um ponto importante. A operação, ela tem um custo alto, né? Hoje, uma operação dessa está saindo por cerca de 12, 15 até 20 mil, dependendo da complexidade do caso. Então é algo também, né, que você deve começar a se preparar, a começar a guardar um dinheirinho ali, deixar, né, se você tiver condições, de começar a guardar um dinheirinho ali para, se caso aconteça, você tiver que operar, né? Eu não sei como funciona essa questão da operação no SUS, eu acho que é muito complicado, não sei se o SUS hoje realiza 100% essa cirurgia. Então, assim, se você puder, comece também a se preparar de forma financeira para enfrentar isso. Mas, gente, ó, não desista, tenha fé. Eu hoje estou vivendo, graças a Deus, assim, tentando mudar a minha alimentação, mas com a medicação estou seguindo bem, fazendo também exercício físico, que é uma outra dica que eu te dou. Então, gente, é isso. Se você também está passando por esse momento difícil e quiser comentar aqui, né, pode deixar aqui que a gente vai se falando também nos comentários. Ou, gente, acompanha também a gente lá na Rede Vizinha, acompanha a gente no Instagram, que é onde a gente coloca também muito do nosso dia a dia aqui na Serra Gaúcha. Falei pra caramba, né? Mas queria compartilhar com você, porque se você está passando por esse momento difícil, procura também um outro médico que possa te ajudar. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Tchau, tchau!